E aí, minha turma HDW01, hoje estamos com conteúdo online. No último encontro fizemos uma live. Essa live nós falamos sobre placas de expansão, como placa de som, placa de vídeo VGA, placa de rede, né? placa wireless, entre outros, né? Falamos sobre gabinetes, drive de CD, diferença, tá certo? Do que é um drive físico e o drive software. Então, quem por acaso não assistiu, vai lá na pasta da turma, tá lá a live gravada, baixa, assiste, tá? E curte lá o nosso material. Não deixa de estar estudando não, gente. Cai fundo no material, tá? Então, tanto tem a live como tem o exercício, tá? Guardadinho lá para vocês, beleza? O que é que eu quero que vocês façam para hoje? Vocês vão abrir o livro, a página 84 até 87. E vai abordar da 84 a 87 sobre a parte de montagem do PC. E essa montagem do PC, ela é muito, como é que eu poderia dizer a vocês, só pegar as peças e fazer a montagem em si. E o meu foco com vocês será diferente. A montagem, colocando em prática o que nós já vimos, né? Entendendo a aplicação do conteúdo nessa montagem. Então, pega o livro, lê da 84 até 87, e aí cai de pau aqui nesse material. Vocês vão conseguir captar quando eu juntar tudo e entender qual vai ser a melhor forma de você montar o seu micro. Comprar um montado de uma marca famosa, ou você mesmo montar o seu próprio computador. Você tem conhecimento para isso? Tem sim. Você já tem conhecimento para montar o seu próprio computador. Você mesmo pode pesquisar os preços e listar as peças e montar o seu equipamento. Você pode e você deve fazer isso, tá? Você é aluno de hardware, tá? Você é aluno do Sebrae. Então vamos lá, turma, e vamos para frente. Então vamos lá. Primeira coisa que você deve pensar, turma, é qual a plataforma que você irá trabalhar. Processadores da linha AMD ou os processadores da Intel. Essa escolha ela deve ser feita logo no início, já que as duas empresas elas possuem modelos que diferem bastante entre preço e desempenho e requerem modelos de placa-mãe diferentes, imagens diferentes de upgrade no futuro. Por exemplo, os modelos da Intel são consideravelmente, por exemplo, mais caros, mas são capazes de oferecer mais performance na questão do clock do que nos modelos da AMD. Já a AMD, por exemplo, turma, eles trazem, né, modelos quad-core, ou seja, 4 núcleos, pelos preços de 2 núcleos da Intel. É o que dá aquela ajuda, né, quando ficamos com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. No caso das APUs, né, é possível você até ter um excelente desempenho gráfico sem ter que comprar uma placa de vídeo, né, dedicada, separada, né, porque você vai estar optando por um processador, por exemplo, da AMD. Então, esse é o primeiro ponto na hora de você decidir, você começar a trabalhar. Eu vou plataforma AMD ou vou com a plataforma Intel? Isso é sua escolha. Vamos fazer uma análise, turma, por exemplo, de um computador já montado pelo próprio fabricante. Esse é um PC da Dell, modelo Vostron, né, Vostro 3470. Então, esse é o modelo da Dell. O processador i5 9400. O que nós estudamos? Isso significa dizer que ele é um processador de nona geração.
É um processador atual? É. Vocês estudaram que os processadores já estão na 10ª geração. Então, logo, isso é uma máquina que está vendendo com um processador, basicamente, um dos mais atuais. E se você pega ele de 10ª geração, o valor aqui ficaria exorbitante. Eu não iria comprar esse computador se ele fosse um processador de 3ª geração, 2ª geração, mais de 9ª, à frente dele só a 10ª. Então, muito interessante. 4 GB refere-se ao quê? Refere-se à memória RAM. Ele fala que é 4 GB, mas veja que no anúncio ele não explica se é DDR3 ou DDR4 e nem qual é a frequência. Então, normalmente quando você pega um anúncio como esse, você precisa ver em que local do site está a parte de especificação para que você consiga ver qual é o tipo da memória e qual é a frequência da memória, que vocês sabem, vocês estudaram, isso é um fator importante na hora de comprar, né, o computador. 1 TB refere-se ao quê? Ao HD. Pelo espaço disponível aqui, com certeza é o disco rígido convencional, né, o SATA de 7200 RPM. Não, se fosse um SSD, eles colocariam aqui SSD e normalmente a capacidade que é disponibilizada no mercado é de 240 GB. Veja que ele já vem com Windows. Quando ele disponibiliza o Windows vem o Compressor original, tá? Então trabalho com Windows original, ou seja, o usuário não vai se preocupar em instalar o sistema operacional. Então, aqui a máquina, esse é o valor para apenas o gabinete, certo? E aí você observa que ele comenta, né, fala aqui sobre o computador, como a diversão, e um pouquinho mais embaixo lá no site tem as especificações. Então aqui eu vou mostrar um pouco as especificações para vocês, ó. O i5 9400. Então, ele era um processador de 9ª geração. Possui 6 núcleos, 2.9 GHz. Consegue chegar até 4.1 GHz. Então, um excelente processador. Ele tem 4 GB, mas de que tipo? DDR4. Qual a frequência? 266. Uma excelente memória. Capacidade do disco rígido, 1 TB de 7200 RPM. A placa tem vídeo, professor? Tem. E aí, tudo que compõe a máquina. Então, sempre que vocês olharem os anúncios, vocês têm que fazer análise desses dados. E vocês já sabem, vocês estudaram cada componente desse. Então, uma opção é comprar a máquina fechada, direta do fabricante. Então, tem Dell, tem HP, tem IBM, tem o Mac, e aí é a escolha de vocês. Uma outra opção seria vocês partirem para a compra das partes do computador e vocês irem fazendo a montagem. E aí eu vou partir para a primeira peça. Muitos usuários, eles começam a montar suas máquinas escolhendo o processador e em seguida, né, o restante dos componentes. Mas é muito importante, gente, que o principal componente, né, é a placa-mãe. Então, na hora que eu digo para vocês, se vocês precisam escolher a plataforma, se é AMD ou se é Intel, é importante você ter isso na cabeça, porque você vai escolher uma placa baseado nessa plataforma. Tá? Então, por exemplo, eu pretendo montar uma máquina que use processadores da AMD. Então, a placa-mãe que eu vou pesquisar no mercado, ela vai ser voltada para essa plataforma. Então, escolheu a plataforma, agora vou trabalhar a placa. E é com a placa que eu vou decidir qual o rumo eu vou tomar. Né? Então, escolher a placa é muito importante, porque é ela que vai definir todo o upgrade que você poderá fazer no futuro. E aí, claro, existem placas de entrada, placas medianas e placas top.
se eu penso, tá certo, em montar uma máquina simples, professor, eu quero montar um computador até R$ 1.000, um exemplo. Então, claro que eu não vou pesquisar uma placa de R$ 1.000. Se o meu orçamento é 1.000, eu tenho que pegar esse dinheiro e fazer com que ele se multiplique, pesquisando uma placa mais básica, com um processador básico também, uma memória que não seja pelo menos até 4 gigas. Então o cara vai mais ou menos por essa linha. Ele tem que definir o quanto ele está disposto a investir no equipamento. Então não adianta você pegar e investir, por exemplo, num processador top de linha e comprar, por exemplo, uma placa-mãe fraca. Você tem que fazer tudo meio termo, tudo no meio de campo. Você vai usar a sua máquina para o quê? Para jogar? É uma máquina para escritório? O que é que você está pensando em fazer com sua placa-mãe? Então, primeiro passo, defina qual é a placa-mãe que você está pensando em comprar. Aí, claro, quando você vai definir isso, você está observando a quantidade de barramentos, né? Tem o slot de barramento PCI Express de 6x, tem quantos? Tem uma? Tem duas? Slot de memória, são 2, são 4? Conexões SATA para você poder expandir o número de HDs, né? Componentes on-boards que a placa-mãe possui, né? Se a placa de rede ela é Fast Ethernet, se ela é Giga Ethernet, quantas saídas de som, né, você tem lá para você poder utilizar o seu som on-board, se é um som 5.1, 7.1. Então, isso são fatores que é importante na hora que você está avaliando uma placa-mãe, né? Se ela já trabalha com SATA 3, né? O PCI Express já é mais moderno. Então, definam a placa-mãe. Uma vez que vocês definirem a placa-mãe, gente, você agora vai fazer o seguinte: você baixa o manual dessa placa para que você veja as configurações das próximas peças. Um exemplo, vamos imaginar o seguinte: vamos supor que você imaginou que você vai comprar essa placa, a Asus H81M-K. Você decidiu por essa placa. Tá? Então você foi lá na internet, verificou, gostei. Essa placa-mãe custa, um exemplo, R$450. Professor, ela dá certo para mim. O valor dela é compatível com o que eu quero. O que eu faço? Você vai baixar o manual da placa-mãe na internet. Então você vai lá no Google, aí vai botar o nome, manual H81M-K. E aí você define, né, baixa, e depois que você baixar, tá certo, esse manual e abrir, sempre tem a página da parte de especificações. E nessa parte de especificações, gente, ele mostra para vocês quais são os processadores que ele pegará nessa placa, quais são as memórias, qual a capacidade máxima do HD, quais são os componentes on-boards que ele possui. Então vamos a um exemplo. Por exemplo, essa placa-mãe, qual é a socket dela? É uma LGA 1150. E pega aqui linha de processadores da Intel. Então tá lá, Intel. De qual geração? Quarta geração. Quarta geração, i7, i5 e i3. Se eu estou na 10ª geração de processadores, você analisa que não é uma placa-mãe das mais modernas. Então, por isso que o custo dela está o quê? Mais baixo. Mas se eu quero montar uma máquina mais barata, eu não vou atrás do que há de mais novo. Então, está de ótimo tamanho aqui para mim. Então, eu vou trabalhar com processadores da Intel de 4ª geração. Então, quando eu for pesquisar sobre processadores no mercado, eu vou pesquisar o preço de um i3 até 4ª geração, vou olhar o preço do i5 até 4ª geração e i7 até 4ª geração, desde que ele seja um socket 1150. Aí é uma pesquisa que você vai iniciar ligando para as lojas e atrás desses processadores. Definiu qual processador? Ok.
Quantos slots de memória tem essa placa-mãe? No olho aqui você já vê 2, mas está lá dizendo, ó, são 2 slots. Eu posso colocar até 16 GB, ele diz. Ou seja, eu posso botar 2 pentes de 8. E quais as frequências? 1600, 133 e 1066. Nós aprendemos em memórias que quanto maior a frequência, mais veloz é o pente de memória. Ou seja, se eu fosse comprar uma memória DDR3, eu estou com pouco dinheiro, eu poderia comprar o quê? 4 GB DDR3 133. Se eu tiver com uma graninha melhor, o que eu faria? 4 GB 1600. E se eu tiver com mais dinheirinho, professor? Compraria 2 pentes de 8, um exemplo, ou 2 de 4. Era melhor eu comprar 2 de 4, não, professor? Por que você está pensando nisso? Porque ela tem a tecnologia Dual Channel. Ah, é verdade. Muito bem, compraria 2 pentes de memória de 133 ou de 1600. Se você puder comprar de 1600, melhor ainda. Mas veja, quem está podendo me dar essas informações? A placa-mãe. Então você tem que definir a placa-mãe para que você vá para o próximo passo, né? E aí você vai observando o que ele diz. Essa placa pega a placa de vídeo? Pega. E como eu sei? Ela tem um slot PCI Express 16X e tem 2 PCI Express de 1X, onde eu posso ligar alguma placa de expansão caso algum componente on-board dê defeito. Ela tem entradas para HD, professor? Tem, ela tem entradas para HD. Né? Quais são os componentes on-board que ela tem? Ela tem todos esses componentes on-board. Então, essas informações aqui, isso aqui é uma página do manual dessa placa. Então, defina a placa, baixe o manual, gente, e veja quais são os processadores, quais são as memórias, e aí você vai anotando aquilo que você quer, e vai pesquisar o preço, e você vai montando o orçamento da sua máquina. Esse é o parâmetro que você vai decidir para você poder trabalhar. Então, definir qual é o processador, ó, veja, nesse caso é Intel, e aqui são as memórias. A partir daqui eu faço minha pesquisa. Pronto, então se você definiu placa-mãe, já olhou lá no manual, quais são os processadores que são compatíveis, você agora tem uma linha de pesquisa. Você viu anteriormente, baseado nessa placa, que você pode usar os processadores da Intel de 4ª geração, i3, i5 e i7. Então você agora, vamos supor que você está decidindo o menor preço. Então você está pensando em gastar o mínimo possível, seria um i3. E o que você vai avaliar entre os i3? Baseado até em aulas anteriores. Você vai observar que você vai ter que olhar a questão dos núcleos, a velocidade de clock, a quantidade de memória cache, e aí você vai naqueles conteúdos online anterior e estuda sobre o componente até para você relembrar sobre isso. Então, você começa a fazer o comparativo em cima daquela família que você está decidindo comprar. Vai ser o i3, professor, por ter o menor custo-benefício, eu decidi por ele. Então, ótimo. Decida agora só qual vai ser o clock, núcleo, memória cache dele. E aí você vai partir para memória RAM. Tá, memória RAM, o que você vai fazer? Você não já sabe que a frequência é a velocidade? Quais foram as frequências que a placa disse que aceitava? 1066, né? 133 e 1600. 1066 não tem mais no mercado. Então eu teria que partir para 133 ou 1600. A frequência quanto mais alta seria melhor, mas em compensação também eu vou pagar mais caro. Quanto eu tenho nesse momento para usar, para eu montar a minha máquina? Professor, se for montar um computador, eu não vou poder botar 8 GB, porque eu vou gastar muito. Eu monto com quanto no mínimo? Monto no mínimo com 4 GB. 4 GB é suficiente para rodar uma máquina com Windows 7. Dá para rodar com Windows 8? Dá para rodar com Windows 8. Mas para você rodar folgado mesmo, sem ter muita dor de cabeça, o ideal seria 8 GB. Mas 4 GB dá para você rodar, sim, um Windows 7 ou um Windows 10 na sua máquina. Então, já que você vai usar a configuração mínima, então coloque o 4 GB de memória RAM e depois você compra mais outro pente de
4 GB, para você somar os 8, mais em vista. Bom, se você não quer gastar muito dinheiro, né? Professor, eu queria comprar um processador já com APU, né? Já com a placa de vídeo. Então você poderia investir na linha da AMD. Então não seria essa placa. Mas se você estiver pensando, tá certo, em ter a máquina para você jogar ou para você poder fazer edição de vídeo, a quantidade de memória que você me falou não dá certo não, você vai ter que aumentar. Além de você aumentar a quantidade de memória da sua máquina, você vai precisar investir numa placa de vídeo. É isso que você está querendo? Você está querendo jogar, editar vídeos, editar imagens? Então você vai precisar botar uma placa de vídeo. Aí você já sabe que existem 2 grandes fabricantes e você vai ter que optar por que cabe no seu bolso, observando que se a placa-mãe dá suporte baseado lá no slot PCI Express 16X. Dá. Então, vamos embora. Tá? Professor, mas é obrigatório eu comprar uma placa de vídeo? Não tem um vídeo on-board VGA? Com um vídeo on-board VGA você se vira, pô. Tá? Agora, se você, tá certo, quer pelo menos ter um bom desempenho, eu investiria sim num SSD. Você viu que um SSD, ele é muito melhor do que um HD convencional. Porque em termos de velocidade, o desempenho aumenta muito. Né? Então você investiria num SSD de, por exemplo, de 240 GB, você vai deixar sua máquina muito rápida. Mesmo colocando 4 GB de memória, com um i3 você vai ter um equipamento muito rápido. Vai poder você entrar na internet para você trabalhar a parte de escritório, né, no computador, as aplicações do Office, você vai poder trabalhar tranquilo. Então é um excelente investimento um SSD. Agora, um SSD de 240 GB está o quê? Vamos dizer que está uns R$350, vamos dizer que esteja nessa faixa aí. Com esse mesmo valor, você compraria um HD de 1 TB. Então você tem que decidir na performance. Eu investiria no SSD, mas se você pode conseguir um HD com um menor valor, e isso é possível, invista no HD e com o tempo você investe em um SSD. Você pode até ter os dois no computador. O SSD para você instalar o sistema operacional e o HD para guardar os seus arquivos. Tá? Professor, e na hora de eu montar isso no computador? Lembre-se, tá certo? Que no manual da placa, naquela mesma folha que eu estava mostrando as especificações, tem o formato. O formato é a questão da largura e altura da placa. Ou seja, qual a dimensão física da placa. E para que eu preciso saber a dimensão física da placa? Para eu poder definir o meu próximo equipamento, que é o gabinete. Na hora de comprar o gabinete, aí vai a questão do bolso. Você pode comprar um gabinete simples. Um gabinete simples, gente, é R$80, R$120. A um gabinete game. Aí você está subindo para R$450, R$500, R$700. Se você só quer comprar um gabinete para alojar as peças, você pode comprar um gabinete simples. Ele já vem com fonte genérica, né? Vem a fontezinha genérica que possivelmente vai atender a sua placa-mãe que você está comprando, essa mais simples. Mas se você está comprando, por exemplo, uma placa-mãe mais robusta, você vai necessitar de uma fonte de alimentação melhor. Aí você precisa olhar na sua placa quanto ele precisa de fonte. Aí você vai ter que investir numa fonte com certificação Plus, né, que vocês viram sobre isso na parte de fontes. Uma fonte com a certificação 80 Plus significa que ela me entrega no mínimo 80% de eficiência energética, né? E então ela não tem chave, você pode ligar direto na energia, né? Vocês viram também que a fonte tem a questão de se ela modular ou não, mas muito importante você investir numa boa fonte, porque é ela que vai dar o combustível para sua placa-mãe rodar tudo, né? Rodar processador, rodar a memória, rodar o HD, rodar todos os componentes, aí ele dá o gás. Então você precisa dar uma boa fonte. Então, lembrando, mas se você não quer comprar uma fonte
Eu não quero comprar uma fonte com certificação Plus não, que eu vou gastar muito. Vou comprar uma genérica mesmo. Eu vou gastar muito caro uma fonte genérica? Não, uma fonte genérica você gasta R$ 70. Uma fonte com certificação Plus você vai estar gastando aí na casa dos R$ 350. Então é uma decisão a ser tomada. O próximo passo, turma, é vocês decidirem sobre a questão do resfriamento do seu processador. Existe no mercado os high coolers e os water coolers. Basicamente, ambos servem, né, para dissipar o calor do processador. Ou seja, o processador, quando ele está trabalhando, ele aquece muito. E aí, o dissipador é aquela peça de metal que fica em cima do processador, junto com um exaustor, que é como se fosse imagine como se fosse um ventilador, ajudando a extrair o calor de cima do processador. Então, existem esses dois modelos. Os high coolers, normalmente eles são à base de ar, e os water coolers, eles usam a água como a matéria base para manter controlada a temperatura dos gabinetes. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo para vocês de um high cooler com dissipador. O dissipador é essa peça de metal. Nesse caso aqui você vê que normalmente, tá, eles são de alumínio com base de cobre, mas não é difícil de encontrar exemplares todo em alumínio. A diferença entre os dois metais está na forma que cada um deles reage ao calor. Isso é um fato que estabelece vantagem e desvantagem em cada um deles. Então isso aqui é um exemplo de um high cooler, mas o mais tradicional é você encontrar os modelos que é chamado de cooler box. Esses modelos aqui, cooler box, inclusive eles do tipo universal, quando você vai comprar um cooler para colocar na sua placa-mãe, gente, vocês precisam ver qual é a soquete do seu processador. Então, um exemplo. Professor, a placa-mãe lá deu um defeito no cooler. Foi. Tá. Qual é... Aliás, minha placa-mãe deu um defeito no cooler. Qual é como é que eu compro esse dissipador? Como é que eu faço a compra dele? Qual é a soquete da sua placa-mãe? É uma 1150. Pronto, então você vai atrás de um cooler para o processador Intel, um exemplo, soquete 1150. E aí você faz a pesquisa no mercado. Então esse aqui é um dos modelos básicos mais utilizados e os mais em conta. Para o cara que monta uma máquina do tipo game, tá? Ele vai investir nos water coolers. Aí são refrigeradores a água, né? Que além de manter a temperatura do processador estável, ele também refrigera os demais componentes do gabinete, como placa de vídeo, a própria placa-mãe. Mas ao invés de ele usar ar, o processo acontece através do bombeamento de água destilada, gente. À primeira vista, a proximidade entre a água e os componentes eletrônicos não parece ser uma boa ideia, mas a água destilada acaba sendo utilizada num processo que possui capacidade quase nula de conduzir a eletricidade e não no líquido, ou seja, os sais minerais, né? Que para corroer os componentes. Então, é um sistema muito usado, principalmente em máquinas games, que precisa de alta performance. Se eu estou montando uma máquina muito barata, né, eu não vou me preocupar em usar um water cooler. Aqui um outro modelo, para vocês terem uma ideia, no water cooler, gente, ele vem bomba, ele vem reservatório, ele vem conectores, ele vem mangueira, vem fluido, ele vem, tá certo, o bloco, ele vem radiador. Então ele vem todo um conjunto onde cada peça dessa ela desenvolve uma função. Então, professor, definir qual vai ser todas as peças. O que eu vou fazer agora? Agora chegou a hora de você montar, né? Você agora vai colocar cada item no lugar. E aí aqui, para essa montagem, eu vou lhe ensinar. Nós teremos uma aula sobre isso aí, onde a gente vai fazer os encaixes de cada peça dessa de forma correta, observando tudo que a placa determina, tá bom? Então, vocês escolhem os componentes e essa montagem eu farei junto com vocês.
Então, turma, baseado no nosso conteúdo de hoje, vou passar uma missão para vocês, uma missão bacana mesmo. Eu fui verificar uma placa, escolhi uma placa qualquer, essa Asus B450M, olhei numa loja local mesmo aqui, e digamos que eu gostei dessa placa e que ela cabe no meu bolso, certo? Qual o processador, qual é a memória, qual é a socket, o que eu posso comprar para colocar nessa placa. Então vocês já sabem que para vocês poderem me responder qualquer pergunta relacionada a essa placa, vocês vão precisar baixar o manual dessa placa. Então a primeira tarefa de vocês, quando eu disponibilizar esse material, é que vocês baixem o manual dessa placa-mãe. Tá? Vocês vão baixar o manual dessa placa para que vocês consigam realizar a atividade que eu vou solicitar. No próximo sábado, nós estaremos juntos, agora não em um conteúdo online, e sim numa live. Então, espero encontrar vocês no dia 4 de julho, às 9 horas da manhã, pontualmente, todos vocês, em uma super live, onde a gente vai estar abordando bastante conteúdo das nossas aulas de manutenção. Então, conto com a presença de vocês e deixem anotado e agendado para o dia 4 de julho, às 9 da manhã, nossa live, beleza? E aí, qual atividade vocês vão fazer, turma? Vocês vão fazer o seguinte para mim. Vocês vão responder as questões 1, composto por A e B, e a questão 2, que vai do A ao G. A questão 2, do A ao G, refere-se exatamente ao manual da placa-mãe que vocês vão baixar. Então, vocês vão entrar lá no Google, certo? Vocês vão entrar no Google, vão pesquisar para mim por manual, né? Aí, ó, aqui, ó, Asus B450M. É uma placa para game, ó. Então, vai ser uma placa, vai ter um custo um pouco mais alto. Vocês vão baixar e vão responder, baseado no manual, as seguintes perguntas. Isso vai ajudar vocês a exatamente vocês montarem a configuração de um PC e colocar em prática tudo que estão estudando até aqui. Tá? Então, essa atividade para vocês entregar até antes da nossa live. Tá? Não deixar para entregar com um mês não, viu, gente? É para entregar antes da nossa próxima live, para vocês estarem entregando esse exercício. Então, conto com vocês, continue estudando, pega no livro, beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado desse material. Um forte abraço e foi bom estar com vocês. É nós na fita, galera. Valeu!